Boa noite de volta. Eu vou apresentar o professor Rodolfo Palazzo Dias, que vai ser nosso debatedor hoje. Ele é professor adjunto do Departamento de Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Santa Catarina, graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade de Santa Catarina, professor de Ciência Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui mestrado em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas, graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná, graduação em Relações Internacionais pelas Faculdades Integradas de Curitiba, e atua na área de Sociologia, Ciência Política e Relações Internacionais. É pesquisador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos do Sistema Financeiro, NESF, e também do Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento, Trabalho e Ambiente, DTA, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, realizando pesquisa sobre grupos econômicos, em especial sobre os financeiros e mineradores, com ênfase na aplicação do método de análise de redes sociais, ARS. Eu também estou aqui do meu lado o professor Leonardo Ostronoff, que é professor de Sociologia Política da UF, também doutor pela USP, e coordenador do GEV, que é o nosso grupo aqui de pesquisa sobre violência. Bom, como é que passa para o Rodolfo aqui? O professor Rodolfo pode se apresentar e começar a fala também. Como é que faz aqui? Posso começar, pessoal? Acho que deu uma travadinha ali no William. Não, agora sim. Bem, primeiramente eu queria agradecer ao Leonardo pelo convite, né, de fazer aqui uma apresentaçãozinha aqui pro Jeff. A primeira ideia que o Leonardo trouxe para fazer uma discussão coletiva com todos aqui era fazer uma discussão sobre a acumulação primitiva e algumas relações entre economia e violência, que eu acho que é um tema, digamos assim, bastante interessante, inclusive de última data, é bastante atual. Conversando com ele e tentando definir, digamos assim, uma abordagem aqui da minha apresentação, considerando que eu sou do NESFI, né, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos do Sistema Financeiro, eu tenho uma pegada bastante dentro da sociologia econômica, então, e também, já anunciando também, lá no nosso núcleo, a gente trabalha muito com teoria marxista, com análise do sistema financeiro sob o ponto de vista do Marx, e algumas contribuições que ele vai trazer, principalmente no livro 3 do Capital. Só que o Capital é um livro grande e uno, e várias contribuições existem ali dentro. E refletindo sobre a temática da violência e coisas que seriam correlatas aqui com o objeto de estudo, tentando achar um meio termo, a gente ficou ali no capítulo 24 do Capital. Eu acho que o capítulo 24 do Capital é um capítulo dedicado especificamente à acumulação primitiva. Eu tinha conversado com o Leonardo e ia trazer algumas coisas mais complementares, algumas ideias a mais, principalmente sobre a sociologia ambiental e algumas contribuições que estão tentando resgatar o conceito de acumulação primitiva. Só que a bibliografia que eu peguei daquela área não é exatamente aquilo que o Marx está querendo dizer por acumulação primitiva. Por isso que hoje, na apresentação, eu vou ficar um pouco mais no texto do próprio Marx, trazendo algumas contribuições específicas dele para pensar o problema da violência e as relações disso economicamente falando, sabe? E para falar disso, eu acho que tem aqui uma citação, eu normalmente trabalho com uma versão da Boitempo, que é do e-book da Boitempo, mas na versão impressa, a página 821, no e-book está 998. Tem uma frasezinha que eu acho que é muito legal para um pouco justificar esse debate aqui dentro do GEF. O Marx ele vai escrever um negócio que é muito interessante, ele vai falar, abre aspas, a violência é a parteira de toda sociedade velha que está prenhe de uma sociedade nova. Ela mesma é uma potência econômica. Fecha aspas. Então, essa frase que o Marx ele coloca, ele já traz aqui uma certa uma categorização da ideia de violência e como que ela, num certo sentido, é importante para fazer uma reflexão sobre o papel econômico da violência, digamos assim. O Marx ele vai destacar que a violência, digamos assim, quando ele vai fazer a análise no capítulo 24 do Capital, ele não está aqui fazendo apenas uma análise moral. Claro que está fazendo análise moral, ele fala de coisas horríveis que aconteceram historicamente, claro.
mas ele também está aqui fazendo uma análise econômica, o papel da violência em termos econômicos e como que ela tem um papel de transformação histórico, no caso, né? E no caso de construção do capitalismo, tá? Começo colocando dessa maneira, porque o Marx ele vai falar o seguinte, digamos assim, quando a gente vai tentar pegar as categorias econômicas iniciais dele, em que ele monta uma formulinha chamada DMD', que é dinheiro, que se transforma em mercadoria, e daí depois se transforma em mais dinheiro, que passa por um processo produtivo. Nesse esquema do processo que vai se chamar de reprodução do capital, ele vai colocar o seguinte: parece que a coisa é automática, em que o dinheiro anterior já é automaticamente convertido em capital, comprando mercadorias e se dá de uma maneira autossustentada. Só que quando você observa historicamente, isso teve que surgir em algum momento, certo? E é esse o papel que ele vai dar para esse conceito de acumulação primitiva, de gênese, tá? De gênese do capitalismo. Esse capítulo, apesar dele ser o 24, ele está ali quase no final, basicamente, da escrita do Capital, é um dos últimos capítulos do livro 1 do Capital. Ele, na verdade, vai tratar de como que o capitalismo surgiu. E por que isso é importante, como que esse negócio surgiu, ou dá origem ao capitalismo, digamos assim. Agora falando um pouco de categorias marxistas. Quando a gente vai pegar lá o livro, o capítulo 1 do Capital, o Marx ele vai dar muita atenção para dois conceitos que se tornam muito famosos. O mais famoso, fetichismo da mercadoria. Eu acho que, eventualmente, muitos de vocês devem ter ouvido falar desse conceito, que se trata do papel de sujeito que as mercadorias passam a ter dentro das relações de mercado. No mercado, as mercadorias são os sujeitos, enquanto as pessoas são meros representantes de mercadorias, colocando assim as terminologias que o Marx ele vai trazer entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Bem, quando ele vai falar lá no capítulo 1, ele vai colocar o seguinte: o fetiche da mercadoria. O que seria esse fetiche da mercadoria? As mercadorias dentro do sistema capitalista, eles são imbuídos de atributos, características bastante específicas que ele vai fazer até uma análise quase religiosa. Você olha para uma mercadoria e dá a ela atributos fantásticos, ou seja, atributos que não são dela. Na verdade, são atributos dos trabalhadores que anteriormente a construíram, só que isso permanece oculto. E por que permanece oculto? Porque os seres humanos que constroem essas mercadorias, eles são reificados. Então, lá no capítulo 1, ele trabalha com duas categorias conjuntamente, que é fetichismo da mercadoria e reificação humana. Digamos assim, tentando colocar aqui um pouco em termos categóricos. Da mesma maneira, as mercadorias, elas só se tornam sujeitos sociais na medida em que os seres humanos são, entre aspas, coisificados, ou, a terminologia filosófica, reificados, digamos assim. Isso é muito importante, por quê? Porque no capítulo 24, o Marx vai mostrar como que os seres humanos são reificados, como que os seres humanos são objetificados. Como que, afinal de contas, eles são objetificados? É quando eles se tornam mercadoria. Ou, colocando numa situação um pouco mais precisa, para o capitalismo surgir, é necessário o surgimento de um primeiro mercado. Qual mercado que é esse? O mercado de trabalho. O primeiro objeto que precisa ser transformado em mercadoria são os seres humanos, para que o restante das coisas também se tornem mercadoria. Digamos assim, é um pouco esse o movimento analítico do Marx. Tá? Nesse sentido, a gente coloca aqui a importância do capítulo 24, tá? Que é, no caso, uma leitura bastante divergente historicamente daquilo que se coloca como uma leitura histórica mais ou menos oficial, que é o que normalmente se apresenta, por exemplo, no ensino médio. Muitos de vocês, pensando no ensino médio, devem ter tido lá nas aulas de história o processo de saída da Idade Média e o início da Idade Moderna como um movimento quase de libertação das pessoas, em que elas estão saindo de uma condição servil e estão entrando numa liberdade de possibilidade de relações econômicas, certo? Em que a relação servil é apresentada como uma relação de dependência que o ser humano, que um determinado indivíduo vai ter com o senhor feudal, e quando a gente inicia as relações capitalistas, as pessoas podem escolher.
No caso, o servil é aproximado, é um tipo de relação de trabalho mais aproximado, inclusive, com a escravidão, e nesse sentido, a ausência de liberdade, enquanto as relações capitalistas são as escolhas que as pessoas têm de adentrar a um determinado tipo de relação econômica, tá? O Marx vai ser contrário a essa leitura. Ele vai falar, é uma libertação na medida em que é uma desconstrução do sistema servil? É, mas não significa a construção de um regime de liberdade, até porque antigo sistema de dependência é transformado em um novo sistema de dependência. E o legal desse capítulo 24, diferente do resto dos outros capítulos, que ele vai fazer uma análise mais categorias abstratas, que é inclusive esse comecinho da minha apresentação aqui, eu acho que eu fiquei bastante abstrato aqui na hora da apresentação, ele falando de reificação humana, fetiche da mercadoria, que são categorias muito, digamos assim, abstratas mesmo. Nesse capítulo ele vai começar a contar a história. Ele vai dizer objetivamente, olha, o que aconteceu concretamente que fez com que os seres humanos se tornassem objeto e que permitiu com que o capital passasse a orientar o comportamento dos agentes econômicos dentro da sociedade contemporânea, certo? Ele vai fazer uma análise histórica desse processo todo. E para isso, aqui, o capítulo 24, ele vai fazer uma análise do surgimento de duas classes. Surgimento dos trabalhadores e os trabalhadores enquanto trabalhadores, e daí aqui eu já daria até um adendo a mais aqui, surgimento do proletariado, e o surgimento da burguesia, e não apenas como uma burguesia unificada, mas duas burguesias específicas que ele vai trabalhar lá dentro do texto, que é a burguesia agrária e a burguesia industrial, né? Qual que é a origem dessa coisa? Pois bem, os trabalhadores ou proletários... Por que eu estou falando de trabalhadores e proletários, tá, gente? Tem um livro do Terry Eagleton, que é Marx Estava Certo, o nome do livro, em que ele tem uma passagem que é bem interessante. Ele vai falar qual que é o significado da palavra proletário. Ele vai colocar o seguinte, proletários vêm das camadas populares medievais, que são as mulheres proletárias. E o que seriam essas mulheres proletárias? Seria basicamente uma camada populacional que foi primeiro expulsa das suas antigas condições de vida, e daí condições de vida que eu estou colocando é de trabalho, econômica, social, a colocação da pessoa dentro da sociedade. E que ela é despojada daquela situação antiga e ela não é colocada numa situação nova. Ou seja, as proletárias medievais eram pessoas que eram mulheres que eram expulsas das suas terras, que não serviam nem para adentrar dentro de um novo mercado de trabalho que ainda não existia corretamente, e que daí o termo era usado para as mulheres que eram uma camada populacional que não tinham outra função social que não gerar prole. É daí que vem a palavra proletário. E o Marx ele vai adotar essa terminologia para pensar a camada populacional que foi expulsa das suas antigas condições e que basicamente não tinha outra função social que não gerar ou parir trabalho. Então, vocês imaginem as condições, basicamente, de um trabalhador que vai trabalhar 16, 18 horas diárias. Um sujeito desse, qual que é a função social dele? É basicamente produzir trabalho. Ele não tem outra função social, não tem outro papel. É simplesmente esse. E é essa condição que a terminologia acaba se orientando, tá? É um escravo moderno. A terminologia acaba não sendo escravo, por quê? Porque o que o capitalista compra não é o direito à existência da pessoa. Você compra o tempo de vida dessa pessoa. Então essa é a diferença entre um escravo e um trabalhador. Você não compra a pessoa, você compra o tempo da pessoa. Só que se você compra o tempo da pessoa, você compra 18 horas do tempo da pessoa, todos os dias, daí a gente começa a entrar numa fronteira de, afinal de contas, você está comprando o tempo da pessoa ou você está comprando a pessoa em si, né? Então aproxima muito essas duas categorias, ainda que sejam categorias econômicas distintas. Pois bem, como que o Marx ele vai tentar explicar o surgimento desse proletariado? Ele vai explicar isso através de dois movimentos. Primeiro, você tem que fazer com que as populações europeias, e daí aqui um outro adendo, o Marx ele vai fazer uma análise da Inglaterra, dessa primeira parte, principalmente, do surgimento dos trabalhadores. Vai fazer uma análise da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda. Então, é uma região mais ou menos definida. Ele fala até algumas coisas da França, mas ele vai falar só depois lá da parte mais violenta mesmo. Mas, enfim,
qual que é a ideia aqui dos trabalhadores? Primeiro, eles têm que deixar de ser camponeses. O Marx ele vai falar que já lá no século XV, na Inglaterra, não existem exatamente trabalhadores servos. Então, o senhor feudal não tinha um grande poder dentro do campesinato interno, em que as relações de trabalho entre os senhores feudais, ou os lords, e os trabalhadores camponeses eram menos de relações servis e mais relações já próximas ali de um pagamento. Então, as relações assalariadas já estavam ali meio que se demonstrando, só que, nessa época, o camponês inglês, ao contrário do camponês francês, ao contrário do camponês russo, por exemplo, que era altamente dependente, o camponês inglês ele tinha uma certa independência. E isso fazia com que ele não fosse exatamente um servo, mas que ele tivesse que pagar uma determinada quantidade de dinheiro para poder usufruir da terra e tudo mais. Eram camponeses com pequenas porções de terra que tinham que pagar uma parte da sua produção lá para o senhor feudal, mas tinha condições de viver de uma maneira razoavelmente autônoma e razoavelmente tranquila, digamos assim. Então ele via um campesinato ali no século XV, começo do século XVI, vivendo razoavelmente bem. Pois bem, o que aconteceu com a Inglaterra? Aconteceu uma série de transformações, tanto em termos de revolução agrícola, entre o século XV e XVI, como aumento dos... Daí a gente está falando aqui de mercado mundial e política de colonização, que ele vai discutir mais depois, mas ele já vai meio que apontar a importância disso, que é o quê? Aumenta muito o preço da lã. Eu acho que vocês já no ensino médio já devem ter ouvido falar da política de cercamentos que aconteceu na Inglaterra, que acho que o cercamento seria o ápice desse movimento que o Marx ele vai traçar desde os 1450, 1460. Ele fala, olha, isso daí já começou já nesse período. Na Inglaterra, de uma maneira gradual, na Escócia e na Irlanda, de uma maneira bastante explosiva, com determinadas intervenções militares. Mas, basicamente, você expulsa as pessoas das suas terras. E aqui vem o primeiro elemento de violência, que eu acho que o Marx ele anuncia aqui, quando a gente está falando de a violência a parteira da sociedade velha que está prenhe de uma sociedade nova. Digamos assim, a sociedade inglesa estava basicamente com relações já razoavelmente transformadas da sociedade feudal e a violência, no caso, expropriação mesmo, tá, gente? Eu estou falando de expropriação em que sentido? Em três sentidos que a gente poderia dizer ali do texto do Marx. Primeiro, o roubo por parte de arrendatários das terras da igreja, e daí aqui a gente está falando de reforma protestante, a igreja, o fim da igreja católica e o começo da igreja anglicana na Inglaterra, e a posse mesmo por esses arrendatários de grande parte dessas terras da igreja católica que existia lá, e que deixou de existir, no caso, porque foram expulsos. A gente está falando de roubos de terras estatais, em que a gente tem uma série de leis específicas que se desenvolvem para ou fazer doação, ou comprar a preços irrisórios, que camadas da burguesia podiam comprar essas terras a um preço irrisório, e também a política de cercamento mesmo, que é o quê? É você pegar as terras comunais, em que a população vivia lá, você meter cerca e expulsar todo mundo de lá à força. E basicamente é essa a gênese do capitalismo. Então, a gente tem aqui uma ironia muito grande, que é o quê? Liberais, que o Marx vai identificar lá, que defendem a propriedade privada, defendendo basicamente o roubo da terra das populações mais pobres da Inglaterra. Então, a gente tem uma contradição, e o Marx ele vai identificar vários liberais ali, vai nomear justamente os trabalhos desses liberais e mostrar como que eles são contraditórios, no final das contas, em seus argumentos, né? Então, a gente já tem aí a forma de você deixar a pessoa de ser camponesa na Inglaterra foi uma forma inicialmente violenta, certo? Mas mais do que a pessoa deixar de ser camponesa, se ela deixou de ser camponesa, não necessariamente ela vai se tornar um trabalhador. Na verdade, o Marx ele vai mostrar que, inicialmente, quando essas pessoas são expulsas da sua terra, elas não conseguem se alocar dentro do mercado de trabalho, elas ainda não conseguem se alocar dentro da sociedade. Ele vai falar que, olha, né, em geral, esses processos de expulsão das pessoas geraram uma camada populacional de pessoas ou que viviam da mendicância ou viviam da violência aberta.
E isso, alguns por uma questão de caráter, mas ele vai falar a maior parte por conta das suas condições materiais que não tinham opção do que fazer, né? E daí ele vai falar qual que foi a política, digamos assim. A gente tem uma população que está à deriva dentro do território inglês e nós precisamos alocar eles para o mercado de trabalho. Teremos que, digamos assim, não basta a pessoa deixar de ser camponesa. A pessoa também tem que aderir ao mercado de trabalho, tem que trabalhar no sentido capitalista do termo. Para isso, existe uma política estatal. E daí a gente tem algumas políticas específicas que daí a gente pega a segunda dimensão da violência. Primeiro, que seria a expulsão das pessoas das suas terras. A segunda seria a coerção dessas pessoas para que elas efetivamente trabalhem trabalhem em relações capitalistas. Leia-se, ele vai discutir as leis de vagabundagem que tinha dos vários reis. Ele vai pegar do Henrique VII, vai pegar do Henrique VIII, vai pegar da Elizabeth, vai pegar do Carlos I, e vai pegar essa série de leis que são, digamos assim, a primeira vez que você é classificado como vagabundo, você é açoitado, a segunda e a terceira vez é pena de morte. Então, a gente está falando aqui de, digamos assim, se você é classificado como um vagabundo, você morre. Então, você é assassinado na prática. Então, a gente vai questionando muito o caráter liberal ali da construção desse capitalismo, digamos assim. Outra coisa que é muito importante que o Marx ele vai colocar é: não basta esses trabalhadores se tornarem trabalhadores, é necessário uma compressão dos salários deles, para que eles trabalhem mais por menos. Isso daí é uma atividade que acontece, primeiro, através do estabelecimento de algumas leis. Então, na nossa sociedade, a gente tem o tal do salário mínimo, né? O que o Marx ele vai observar na Inglaterra, lá do século do 15, 16, 17, são as leis inglesas estabelecendo salários máximos. Então, não podia se aplicar um salário máximo. E junto com isso, existia uma série de leis que proibiam os trabalhadores de se organizar. Então, digamos assim, quando a gente fala de ausência de direito de greve e opressão de organização da população, isso daí a gente não está falando exatamente de uma lei nova que surgiu depois da Revolução Industrial. A gente está falando de leis que existem desde a Idade Média inglesa, porque os caras eles sempre foram preocupados com a organização dos trabalhadores, porque sempre foi um problema para eles isso. Os trabalhadores nunca puderam se organizar na Inglaterra, a não ser muito recentemente, porque eles sempre tiveram que coibir isso. Também uma outra forma que existiu é inflação. Você aumenta o preço dos produtos, digamos assim, a inflação é um fenômeno econômico, né? Não é uma coisa deliberada, mas é um fenômeno econômico. Que o que acontece? Para as pessoas sobreviverem, elas precisam cada vez de mais dinheiro. E qual que é a lógica aqui da coisa, gente? Você faz uma reorganização territorial, em que ao invés de você ser um camponês, que você consegue produzir os seus meios de subsistência básico de uma maneira razoavelmente autônoma, é um pouco aquela ideia que hoje em dia a gente ouve alguns porta-vozes da direita falarem não existe almoço grátis, né? Bem, a gente pode falar o seguinte, a necessidade de relações monetárias para alimentação é algo muito recente na história da humanidade. Então, a maior parte da existência da humanidade era ter almoço grátis, porque você não dependia de relações monetárias para poder se alimentar. Isso foi construído. E essa construção foi dada nessa época, em que você tira as pessoas das suas terras, você faz com que essas pessoas assumam determinadas condições habitacionais, não tenham condições sequer de ter uma horta. O Marx ele coloca ter uma horta ali é um privilégio no final das contas, porque a maior parte das pessoas não vão ter efetivamente essa condição, e para poder se alimentar elas precisam adentrar dentro de mercados de trabalho que tem limite máximo e não mínimo de salário. Então as pessoas elas têm o seu rebaixamento salarial cada vez maior, não apenas para o aumento do lucro do empresário, mas também para forçar com que os trabalhadores trabalhem mais. Porque se as pessoas trabalhassem, por exemplo, um dia, e com esse dia elas conseguissem manter a sua reprodução da vida, eles não iam continuar trabalhando. Então, essa pressão econômica pelo preço das comidas e das coisas é também uma forma de violência e de forçar justamente os trabalhadores a trabalhar cada vez mais, né?
Bem, isso daí são esses dois movimentos aqui que a gente tem para a constituição daquilo que a gente chama de classe trabalhadora no processo de desenvolvimento do capitalismo, digamos assim. Que é uma frasezinha um pouco simples que o Marx vai colocar lá no Manifesto Comunista, que vai falar, o surgimento do proletariado é cria da burguesia. Ele coloca de uma maneira bastante simples. Mas daí são várias e várias páginas de textos históricos que o Marx vai desenvolver aqui no capítulo 24 para mostrar que esse não é um processo tão simples. E é um processo não apenas não tão simples, mas é um processo essencialmente violento. Essa é a grande característica, porque as relações econômicas capitalistas, elas se apresentam como relações não violentas, ou seja, a troca estabelecida por comum acordo. Só que esse comum acordo não é bem assim, ou pelo menos é assim no funcionamento idílico do capitalismo. Mas na prática, e principalmente no seu surgimento, na sua gênese, o capitalismo, muito pelo contrário, é muito violento. Tá? Pois bem, esse é o surgimento dos trabalhadores. E a burguesia? A burguesia, o Marx ele vai trabalhar com o surgimento da burguesia em dois sentidos. Primeiro, no sentido da burguesia agrária inglesa, e daí ele vai falar do surgimento dos arrendatários, e como que isso foi um processo gradual e secular, na medida em que os lords ou os proprietários, o que eles faziam? Eles arrendavam a sua terra para um determinado indivíduo, e esse indivíduo ficava responsável pela organização da terra e da produção, em que ele pegava uma grana emprestada do lord, ele tinha uma grana também possuindo, eles pegavam essa população da terra que estava espalhada e como estava desesperada, acabava trabalhando por ninharia, e empregava ela para poder realizar suas atividades, no caso, produção de bens de consumo, de bens que tinham uma valorização de mercado grande. E daí aqui, gente, a gente está falando de fome, tá? Por quê? Porque muitas vezes os bens alimentares, eles não tinham uma inflação tão grande como, por exemplo, o lã. Então, a lã e o pastoreio, que seria, digamos, um tipo de atividade econômica mais simples, você não existe tantas pessoas para poder trabalhar com cabeças de ovelhas, você consegue trabalhar com um menor número de pessoas ali para poder fazer isso, e você consegue altos lucros, porque o valor desse produto estava aumentando muito. Esses arrendatários ganharam muito dinheiro nesse processo, porque precisaram de menos mão de obra, porque ganharam muito dinheiro e condições desses nobres, e porque tinham condições muito satisfatórias para o seu desenvolvimento. Então, o que o Marx está observando ali no século, principalmente, ele vai falar muito do século XV e XVI, tá, gente? Finalzinho do 16, nos 1580, 1590, ele vai falar que esse pessoal perdeu um pouco de dinheiro, mas nos 1470 para frente, esse pessoal se desenvolveu muito na Inglaterra. Pois bem, essa daí seria a primeira classe burguesa, digamos assim, que se consolidou na Inglaterra, mas eu acho que para a gente discutir violência, e daí da violência da braba mesmo, em termos históricos, é a gente discutir também a gênese do capitalista industrial, em que o Marx ele vai falar que existe uma combinação sistemática entre alguns sistemas específicos que permitiram com que dois tipos de capitais, o capital usurário e o capital comercial, esses dois capitais, eles se transformassem em capital industrial. Ele vai falar que na Idade Média, a ideia de indústria, ou mais conhecida como a manufatura, ela já existia. Só que ela existia ainda muito dependente do próprio capital comercial. Menos do usurário, inclusive, porque a usura, se vocês se lembram lá das aulas de história, sempre foi muito mal vista, principalmente pela Igreja Católica. Então, esse é um tipo de capital que passou a ser legitimado somente a partir dos 1500, 1600, reformas protestantes, transformação dos valores europeus e, enfim, e desenvolvimento do sistema financeiro ali. Mas, enfim, esse era um capital menor, e o capital comercial também já não era tão desenvolvido, porque as cidades não eram tão grandes na Europa, só que esses dois capitais, eles aumentaram muito o poder ali nos 1500, 1600. Por quê? Por conta desses sistemas. Nesses sistemas, inicialmente, o capital usurário e o capital comercial comandaram a indústria, que ainda se chama manufatura, e depois, nos 1800, daí a gente está falando aqui de 1860, 1880, a gente fala que
deixa de ser o capital comercial industrial que comanda o movimento econômico e passa a ser o capital industrial que faz isso. E daí o capital comercial e usurário, não, usurário não entra a reboque, mas o capital comercial acaba entrando a reboque no caso do capital industrial. Pois bem, quais são esses sistemas específicos que o Marx ele examina? Ele vai falar primeiro, o sistema colonial. O sistema colonial ele é muito importante para o desenvolvimento dessa classe que vai se transformar na classe industrial. Primeira coisa. Sistema da dívida pública. Esse é outro sistema muito importante que viabiliza a transformação dos recursos econômicos advindos do sistema colonial em capital. Ao moderno sistema tributário. O moderno sistema tributário ele é necessário para poder pagar a dívida pública, porque a dívida pública ela é construída, e também o sistema protecionista. Tá, são esses 4 sistemas. Eu vou tentar articular aqui com vocês esses 4 sistemas, e daí eu tento fazer aqui um desenho ali do surgimento da burguesia. O sistema colonial é, digamos assim, o salto que, assim, se o Marx ele vai falar da construção de uma classe trabalhadora internamente dentro da Inglaterra, ele vai e também vai falar de uma classe arrendatária que também surge por uma dinâmica interna inglesa. Ele vai falar que o capital industrial ele já vem por sua origem razoavelmente internacional. Então a gente só consegue entender o surgimento do capitalismo, da Revolução Industrial, da indústria na Inglaterra, quando a gente contextualiza a Inglaterra num sistema internacional de dominação. Por quê? Porque deu muito dinheiro. Tinha que vir dinheiro de algum lugar. Para você conseguir operar o DMD', você tem que ter o D inicial. Você precisa ter um acúmulo de capital muito grande concentrado nas mãos de meia dúzia de pessoas. E meia dúzia de pessoas disposta a pegar, transformar isso em mercadoria e depois vender. Então, o destino não é consumo. O destino é a venda com o sobrevalor. E é por isso que o capital comercial ele teve um papel muito importante ali nesse início. E daí ele vai falar, beleza, e a origem disso? A origem disso é o sistema colonial. E esse sistema colonial, ele é violento ou não é? Ou ele é fundamentado dentro da lógica de contratos pacífico, como o sistema econômico capitalista diria que ele segue? Não. E daí o Marx ele vai dando vários exemplos de como, daí no caso ele não vai nem só trazer da Inglaterra, ele vai falar muito como os holandeses basicamente funcionaram sob uma lógica de falcatrua atrás de falcatrua para a construção do seu próprio império colonial. Vai falar da expansão dos ingleses e dos puritanos dentro da América inglesa, que daí depois ficou conhecida como os Estados Unidos, e a violência que aqueles puritanos, que se a gente for pegar o Weber na Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, os puritanos eles são um grande exemplo para o Weber de um capitalista, de uma ética capitalista, né? E é muito interessante pensar nessa ética capitalista e que são essas as pessoas que estavam lá escalpelando os índios, os nativo-americanos, em que o Marx ele vai destacar isso, falando sobre os valores específicos para o número de escalpos arrancados e que eram pagos e eram realizados por esses puritanos que se diziam de Deus e enfim, com toda aquela moralidade típica capitalista, em que você estabelece uma relação pacífica com o teu vizinho puritano, mas qualquer outro tipo de população você lida com uma maior extrema violência, digamos assim. Então, isso esse aspecto violento do sistema colonial que é construído nesse período. Esse sistema colonial dá origem justamente a um capital comercial que se consolida e ganha volume de dinheiro cada vez maior dentro do sistema econômico inglês. Esse volume de capital, esse volume de dinheiro, ele precisa ser transformado em capital. E daí é que o Marx ele vai colocar como que é importante o papel do Estado nesse imbróglio todo. E o Estado, aqui no capítulo inteiro, ele aparece como um todo contraditório. Porque ao mesmo tempo em que o Estado tenta mitigar e controlar o desenvolvimento de algumas transformações, por exemplo, da propriedade rural, lá no início do capítulo, ao mesmo tempo ele oferece como sustentáculo, mas mitigar de uma maneira absolutamente ineficiente, segundo Marx. Você pega as leis do Henrique VIII ou da Elizabeth, falando de leis dos pobres e mitigação das consequências negativas dessa miséria que se estabeleceu
pós-Idade Média, né? Porque a ideia nossa é, com o fim da Idade Média, parece que a miséria deixou de existir, mas é o contrário. Na Idade Média existiam condições de vida bastante positivas por parte dos camponeses ingleses, e eles pioraram muito a condição de vida com o progresso do desenvolvimento histórico do capitalismo na Inglaterra. Digamos assim, o Marx ele vai colocar, a riqueza da Inglaterra é desenvolvida em cima da pobreza da sua própria população. E não só da sua própria, mas também pobreza da população dos outros territórios, no caso, né? Como ele fala da violência colonial. Mas daí o Estado, ele tenta ao mesmo tempo controlar de uma maneira ineficaz esse processo, porém, ele sustenta a condição de transformar esse dinheiro em a ideia da usura, que era antes, na Idade Média, um procedimento bastante negativo e esporádico, ele passa a ser absolutamente regular quando o Estado começa a emitir títulos da dívida pública, em que o determinado capital, o título da dívida podia ser vendido e comprado, e nesse sentido se transforma numa moeda e numa maneira de entesouramento muito interessante, em que vai ter um pagamento de juros posterior, que nem precisa se transformar em capital. Isso é muito interessante da dívida pública nos conceitos do Marx, tá, gente? Dívida pública para o Marx, não exatamente capital, ou o conceito que normalmente o Marx usa para a dívida pública é capital fictício. É uma coisa que parece capital, mas não é capital. Por quê? Porque o Estado ele não necessariamente precisa reinvestir o dinheiro que ele recebe ao vender os títulos da dívida, ele não precisa reinvestir aquilo como capital. Então ele não é exatamente capital. Ele vai ser pago como? Ele vai ser pago extraindo os valores da população. Então, daí relaciona o título da dívida, que viabiliza a mobilização e a transformação do dinheiro em capital, ao mesmo tempo você extrai para pagamento desse sistema o dinheiro da população como um todo. E daí você cria esse moderno sistema tributário que ele faz menção aqui. E, por fim, um sistema protecionista, que também inflaciona uma série de produtos necessários para a vida da população e que, no final das contas, tem esse potencial aí de mobilizar e forçar os trabalhadores a trabalharem mais. Nesse sentido, gente, essa relação, qual que é a ideia aqui que eu queria apresentar? No final das contas, o Léo falou para mim de eu ficar em uns 20, 30 minutos, já passei um pouquinho do tempo, né? Foi mal aí, gente. Mas a ideia é a seguinte: nesse capítulo, o Marx ele vai falar da gênese do capital, do capitalismo, e como que isso daí se dá de uma maneira extremamente violenta, tá? Qual que é um debate contemporâneo ou pensando? Para que afinal de contas serve para a gente ler esse capítulo? Serve para a gente olhar para isso e falar, mas então isso daqui está na origem do capitalismo, mas depois que o capitalismo ele engrena, parece que isso desaparece? Pergunta. E daí, no caso, existe todo um debate teórico dentro do marxismo, alguns defendem que sim, mas eu pessoalmente defenderia que não. Eu diria que as engrenagens ou os mecanismos específicos típicos dessa acumulação capitalista, eles permanecem. E eles permanecem como? Como que a gente pode observar isso? O Marx ele vai falar, olha, a violência típica as relações capitalistas, elas aparecem, na aparência, como relações de acordo entre sujeitos. Só que quando você vai observar o surgimento do capitalismo, a gente está observando, ao invés de ser aquela ideia de luta pela propriedade privada, os liberais eles falam, a gente defende a propriedade privada. Mas, historicamente, o capitalismo ele surge e se desenvolve com o fim da propriedade privada, com a desapropriação de uma camada cada vez maior da população. E o Marx ele vai colocar que isso é contínuo até hoje, em que primeiro os capitalistas precisavam despojar os trabalhadores das suas condições. E daí não só os trabalhadores, daí os artesãos, daí os campesinos, enfim, precisava criar justamente essa massa de proletários. O processo ele continua, segundo o próprio Marx no capítulo 24 do Capital, que ele vai falar, olha, esse processo continua entre os próprios capitalistas. E o que a gente está falando aqui? A gente está falando da concorrência. Os capitalistas concorrendo uns com os outros acabam expropriando uns dos outros as suas próprias propriedades. E a gente tem um processo de construção de grandes monopólios ou oligopólios econômicos, que é uma coisa que é bem observável dentro do capitalismo contemporâneo, em que a gente tem meia dúzia de marcas que rege basicamente a maior parte dos produtos de consumo que a gente tem acesso.
Então, e daí ele coloca, olha, a gente tem que pensar num fim desse negócio, porque daqui a pouco a gente vai estar num sistema que só um capitalista, no final das contas, detém tudo isso. Então a gente tem esse dilema, digamos assim, do processo de concentração, que ele é contínuo. Mas uma coisa que seria importante destacar, para além dessa questão, é que o capitalismo ele vive do processo de expansão. Então, como ele vive precisando expandir, a acumulação primitiva é sempre necessária no processo de expansão do capitalismo, nas suas rebarbas, certo? Então, eu recomendo muito que vocês leiam, por exemplo, quando Marx ele fala sobre a expropriação e a forma como determinadas camadas da burguesia utilizam o Estado para roubar, basicamente, terra estatal, e como que a gente não pode pensar, por exemplo, no Brasil hoje, e como funciona o sistema de terras que existe no Brasil, e o processo de expansão da fronteira agrícola brasileira, certo? Como eu tinha falado para vocês lá no começo, existem alguns autores que vão também trazer o conceito de acumulação primitiva para pensar os limites, inclusive, do desenvolvimento do capitalismo em termos ambientais. Em que medida se chega num limite, porque nós vivemos num planeta finito, e a tendência do capitalismo é sempre o crescimento. A pior coisa do mundo é o quê? É quando o país não cresce, né? Então a gente sempre tem essa noção de que o crescimento econômico é quase uma necessidade econômica, que é uma necessidade econômica criada, muito conjuntural do nosso tipo de sociedade, né? Em que medida, para essa expansão ser contínua e ininterrupta, essa violência ela precisa ser atingida tanto em cima das populações, como inclusive dentro do próprio ambiente, porque o meio ambiente ele é limitado e geralmente as consequências negativas advindas desse processo de expansão acabam justamente atingindo as populações mais vulneráveis, no final das contas. Então, assim, essa é um pouco a ideia, o conteúdo, o debate que eu queria trazer para o conceito específico de capital. Pensei em trazer outros conceitos, mas eu não consegui, por isso que eu acabei ficando mais dentro da categoria, mas eu acho, do Marx. Mas eu acho que, de qualquer forma, o conceito do Marx aqui dá algumas chaves para a gente entender a violência que são bem interessantes. Isso. Opa, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Ah, tá, beleza. Então, agora eu vou passar para o professor Leonardo. Muito, muito boa a fala que eu estava comentando com o Leonardo, que, além de tudo, você consegue ser bem didático. Isso é muito importante, porque Marx é um cara bem complexo e você deixou ele bem palpável de um jeito gostoso de escutar também. Então, eu vou te passar aqui só a câmera, acho que não sei porque não está ligando a câmera. Localizando o webcam. Foi. Aqui. Pode ficar qualquer coisa. Pronto, gente. Todos me escutam, todas e todes. Obrigado, Rodolfo, pela aula, né? Acho que os alunos aí da área de serviço social vão gostar bastante. O Rodolfo tem um grande conhecimento do Marx, é sempre um prazer escutá-lo. Agradecer o William também, que se prontificou, né, a tarefa aqui de coordenar, o William aqui da UFPR, agradecendo. Agora vai voltar.
Alô, alô, alô. Agora voltou. Olha, agora tá voltando. Gente, me escutam agora? Eu vou deixar sem a câmera mesmo, que eu acho que vai funcionar melhor, não tem problema. Agora voltou a gravar. Esse Conferência Web é uma alegria. Bom, vamos lá. Fica observando se vai cair aqui. Acho que vai. Vamos ver. Tá caindo direto, né? Eu acho que tá ok. Tá indo? É que eu não vejo ninguém. Eu achei, vamos ver. Não, continua sem. Eu acho que eles desligaram a câmera. Será que não? Agora aqui eu não sei. Sim, prof, eu desliguei a câmera também porque minha internet tá oscilando aqui. Não, tá ruim, né, cara? Esse programa do Conferência Web, ele é ruim. Mas eu tô te ouvindo. Tá, então vamos lá. Se você tá me ouvindo, acho que todos estão, né? Bom, vou tentar agora. A gente tá ouvindo sim, Léo. Pode mandar ver. Pelo que eu tô lendo aqui no chat, a galera também tá ouvindo, prof. Tá, beleza. Eu vou deixar sem câmera, porque esse Conferência Web, quando tem muita gente, ele sempre dá problemas. Infelizmente, eu não vou poder mostrar minha caneca do Marx, né? Mas Depois manda foto. Mas tudo bem. A gente vai lá, se vira nos 30, né? Famoso quadro. Bom, a questão que eu queria, já venho compartilhando com vocês em algumas aulas, é sempre essa questão, né, que o Rodolfo começou, e que é a questão da acumulação primitiva do Marx, e como isso vem com uma referência, né, de uma violência sempre presente. Essa acumulação primitiva, ela é sempre uma apropriabilidade privada, né, do território, e sempre de uma forma especulativa, da terra, da propriedade, do dinheiro, e sempre pensando nessa ideia de uma expropriação, que a gente já discutiu nas aulas. Acontece que David Harvey vai colocar que essa acumulação primitiva, ela não parou, ela não é só primitiva. Ele vai dizer de uma acumulação por espoliação, que é justamente usar espaços já existentes, predando-os também. Então é como se essa acumulação primitiva ela fosse algo inerente ao capitalismo. Mas essa acumulação por espoliação, essa forma de acumulação do capital, como disse o Rodolfo, ela contém em si uma violência muito forte, que é a escravidão, é você tomar as terras, expulsar as pessoas das terras, e principalmente o uso também sobre o solo, de uma forma não pensando na sustentabilidade, mas se apropriando das riquezas, se apropriando dos minérios, se apropriando dos recursos naturais como predação. E no capitalismo financeiro, a partir da passagem, né, do capitalismo industrial, da superação, né, de uma sociedade taylorista-fordista, onde você tinha uma estabilidade, né, do trabalhador, onde você tinha aí uma força dos sindicatos, tinha uma vida mais estável, você passa para um modelo financeiro, onde a vida é instável, e os capitais também atuam dessa forma. Isso se torna muito mais forte. Esse capital financeiro ele não produz algo, né? Ele vai sempre espoliando, numa predação e numa violência muito maior. E o uso do território também vai nesse sentido. É isso que o David Harvey vai desenhando, né? Então você tem um aumento desse caráter violento do capitalismo sobre as populações e sobre a própria planeta, num nível que não existia antes, né? Um nível que realmente passa, né? Ele vai ao quadrado do que existia até então. O Carlos Brandão, ele vai colocar que no Brasil essa questão da acumulação por espoliação, ela também está presente no modelo de desenvolvimento e como a história do desenvolvimento, né, do capitalismo no Brasil foi pensada, foi desenvolvida. Para ele, você não pode falar em capitalismo, você fala em capitalismos. Ou seja, em cada localidade, em cada região, em cada país, há um desenvolvimento, uma história do capitalismo
que vai se dando de uma maneira peculiar. E no Brasil, como sempre, o Brasil é sempre a exceção da exceção da exceção, isso vai se tornando cada vez mais forte. Você tem a ideia da colônia, né, como disse o Rodolfo muito bem, e sempre a opção econômica, desde a colônia, por um modelo de desenvolvimento baseado em produtos primários. A gente tinha cana-de-açúcar, depois tinha mineração em Minas Gerais, depois você tinha o café, enfim, você sempre vai tendo a ideia de você ter grandes propriedades ou um modo de desenvolvimento sempre voltado para um produto, e sempre para produtos primários, mineração, enfim, agricultura, pecuária, e sempre de uma forma especulativa, expoliativa sobre o território. Isso vai gerando uma descartabilidade dos territórios, das pessoas e das instituições, ou seja, uma maior marca de experiência de um rápido crescimento econômico, mas sempre predatório. Para garantir isso, isso se garante com cúpulas políticas, elites políticas, principalmente a do Sudeste, né, que vão tendo uma preponderância sobre outras elites, sobre outras regiões, e no Brasil, segundo Carlos Brandão, a gente vai tendo um capitalismo de fronteiras, onde, em vez de você atuar sobre outros países, você atua dentro do próprio território, mas são regiões, elites, ciclos econômicos que vão atuando sobre outras regiões de uma forma expoliativa, né? E esse predomínio, principalmente, do Sudeste. Essas cúpulas políticas que vão se formando, ou seja, capital financeiro, capital agrário, capital imobiliário, e que vai formando toda uma cúpula política econômica, ela vai se fundindo com uma parte política, que são cúpulas que vão tendo aí o domínio do Estado e o controle do reconhecimento das terras. O Wilson Cano vai dizer que o Brasil tem um modelo de desenvolvimento capitalista que é marcado pela concentração de renda e exclusão da mão de obra da posse e das propriedades, e uma regularidade de marginalização social. Ou seja, você tem uma estruturação de um desenvolvimento econômico expoliativo sobre o território, sobre as populações, extremamente concentrador de renda e desigual, justamente por essa ideia de uma acumulação por expoliação que está presente. O agente fundamental nesse processo, e para garantir todo esse domínio e essa potencialidade, né, dessas elites expropriarem o território, as terras, é justamente o Estado. É o Estado que vai garantir o reconhecimento e essa ação do capital sobre as terras. O Estado também vai fazer isso através de investimentos em suporte de infraestrutura. Então, o Brandão vai falar que há uma coalizão conservadora, que seria um pacto, né, das oligarquias regionais, onde o esquema expansivo do capital tem papel decisivo. E ele atua para garantir a propriedade e a posse e a expoliação desses capitais, dessas elites, sobre o território e sobre as pessoas, né? E esse é o modelo que nós temos no Brasil, onde você tem uma marginalização das classes populares da propriedade. Com a crise estrutural do capitalismo, né, onde você tem um regime financiarizado, uma reinteração produtiva, organizacional, uma revolução tecnológica, uma redefinição do próprio papel do Estado, uma precarização das relações de trabalho, a uberização, trabalho no iFood, trabalho em plataforma, uma deslocalização de empreendimentos, você aumenta essa marginalização social e regional. E também uma atuação sobre os territórios. As políticas econômicas, mesmo se a gente pegar os governos de esquerda, né, PAC, Programa de Aceleração de Crescimento no governo Dilma, eles são sempre pela escolha de expropriação e de utilizar o que a gente chama de commodities, produtos primários. Então é sempre nessa ideia de você expropriar o território e as pessoas, tirando o máximo disso, nessa forma de eu uso esses territórios, uso a força de trabalho e depois eu vou trocando. Quando já não dá mais lucro, quando já não é mais interessante, eu troco para outros territórios. Acontece que esse modelo, né, de desenvolvimento capitalista, segundo o André Gorz, ele vai levar a uma crise e uma contradição fundamental, que é a crise planetária,
o próprio planeta não suporta mais esse modelo de desenvolvimento. Esse modelo de desenvolvimento tem levado a uma crise da própria reprodução e da própria existência do planeta enquanto recursos, né? Isso tem levado a uma crise planetária, e aí entra uma questão contemporânea, que já não existia no tempo, né, da teoria social, dos clássicos, do Marx, do Weber, e ela vem se colocando nos últimos tempos. A ideia de natureza, né, e aí vem o Leff, que é um autor também dessa parte, né, da ecologia, ela era vista como dominação, como o antropoceno. E no próprio Marx isso aparece também, né? A ideia da natureza, ela aparece o homem dominando a natureza, enfim, a ideia do materialismo histórico, a questão das ideias, o material tem preponderância, enfim, os pressupostos da história do Marx, mas é sempre um domínio pela tecnologia da natureza. Então a relação homem-natureza é uma relação de sobreposição da humanidade sobre a natureza. Isso não quer dizer que o Marx estava errado, isso quer dizer que ele está restrito ao seu próprio contexto, né, histórico. Essa questão é uma questão muito contemporânea. Mas, né, é importante que se pense e se coloque essa questão hoje e se pense ela do ponto de vista da teoria social. O Max Weber, que também está nesse polo, né, onde essa questão ainda não era colocada, ele vai falar da racionalidade econômica, que é a racionalidade que predomina no capitalismo. O par de ação racional, ação com relação a fins, aquela ação que visa um objetivo único, o objetivo, né, que a pessoa tem que racionalizar a vida para alcançar, é a ação da racionalidade econômica. No caso do capitalista, a acumulação do capital. Ele vai acumular o capital. Essa é a relação por excelência do capitalismo. Então ele não vai pensar no humano, na força de trabalho, nos trabalhadores, no território. Ele vai pensar sempre em acumular capital. Essa também é a lógica do capital, segundo o próprio Lefebvre. Há uma lógica do capital onde o capitalista, o proletariado estão envolvidos. A lógica do capitalista é essa acumulação de capital. E justamente essa racionalidade econômica, essa lógica de ação do capital, ela vai levando a essa contradição, a esse modelo de desenvolvimento onde o planeta não está em questão, onde a relação com a natureza é de dominação e não de integração, e não pensando na sustentabilidade dela. É nessa direção que o Gorz vai dizer que é preciso pensar uma outra racionalidade. Então, a superação do capitalismo, ela não vem só com uma mudança de tomada de poder, ela vem com uma mudança de racionalidade, onde um outro modo de vida é preciso ser desenvolvido, colocar a sociedade no centro e não o capital. O Guerreiro Ramos ele vai falar nisso com uma racionalidade substantiva, de valores e tal. De um ponto de vista do materialismo histórico, se a gente for olhar, né, aí analisando do ponto de vista do materialismo histórico, isso não é uma questão de valor. Isso vem justamente de uma outra forma de você pensar a vida, de uma outra forma de trabalhar e de produzir. Então, teria que ser um outro modo de acumulação, um outro modo de produção, onde o trabalho fosse feito de outra forma, onde a racionalidade e onde o modo de organização da produção passassem por outras maneiras, que não é essa de acumulação capitalista de uma racionalidade econômica. É preciso que a sociedade esteja no centro. Mas, para isso, é preciso que a ação do homem sobre o território e a ação do homem sobre a natureza seja problematizada. É aí que vem a ideia de toda uma discussão sobre territorialidade, onde território fica visto como o Estado moderno, como a dominação, né, como essa dominação sobre a natureza, a ideia de que você tem um controle do Estado moderno, né, o monopólio legítimo da força sobre fronteiras. Então, a ideia de um paradigma hegemônico, onde entram as grandes empresas, o espaço a ser explorado como superfície, a terra-território, e uma economia fundada no modelo extrativo agroexportador. O outro paradigma que aparece, e é interessante, né, porque esse paradigma econômico ele está em regiões que são mais, países que são mais críticos, mesmo na Bolívia, mesmo no Equador, ou setores que são mais críticos a essa economia capitalista, muitas vezes, mas também estão baseados em commodities, ou seja, não é o desenvolvimentismo extrativista,
que também entra nessa questão de uma crise planetária, de uma crise, né, que tem que ser superada para a continuidade do planeta. Essa ideia de territorialidade, né, e não território, ela vem colocar uma ideia que vem superando ou vem problematizando essa ideia do Estado moderno, essa ideia da ação sobre o território, e a ideia de uma dominação do homem sobre a natureza. É justamente quando você traz outra concepção intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra e se organizam no espaço, ou seja, a relação com o trabalho, e como elas dão significado ao território, que vai se chamar territorialidade, que vai mudar dessa noção de território, de dominação sobre a natureza, de uma racionalidade econômica, ou seja, de uma apropriação privada sobre o solo. A ideia é que os territórios, na territorialidade, não sejam uma propriedade privada. O trabalho, ele é organizado de forma comunal, ele é organizado de uma forma coletiva, onde a relação com a natureza é de integração. Por quê? Você não precisa de excedente para vender, você não precisa acumular capital, então você não precisa produzir excedente, você não precisa extrair o máximo dos territórios ao ponto deles serem espoliados. Você pode produzir de uma outra forma, mas de uma forma comunal, onde você não precise ter essa loucura de produção em grande escala, mas você pode produzir como as comunidades tradicionais, justamente que são culturalmente diferenciadas, com formas de organização social que ocupam sim territórios, mas utilizam os recursos naturais de forma sustentável, para uma reprodução cultural, social e econômica. Aonde a gente acha essas comunidades? Quem são elas? Indígenas ou povos originários, quilombolas, caiçaras, ribeirinhos, extrativistas, quebradores de coco do Babaçu, no Maranhão, pescadores. Essa ideia de que você tem justamente uma apropriação comunal da terra. Ou seja, você não faz a apropriação do território de forma privada. Esses povos, eles não fazem isso como uma alternativa revolucionária, ou porque pensaram isso. É porque o próprio modo de vida deles, constituído historicamente, foi organizado dessa forma, de uma outra relação com a terra, de uma outra relação com o território, que passa por uma integração da sua própria identidade, da afirmação da identidade deles enquanto povo, e de uma outra concepção e de uma outra racionalidade, justamente porque o trabalho se organiza de uma outra forma. Não é necessário ter excedente de mercadorias para vender. A ideia própria de mercadoria não existe, ela é desconstruída. Então, justamente por essa relação cultural e de natureza, o ser humano se faz a si, pelo modo de criar, fazer e viver, ou seja, pelo modo de comunidade. A partir desse momento, essas comunidades tradicionais passam a ser, com esse modelo de organização social, desse modo de vida, uma proteção ao modelo de vida expansionista, desenvolvimentista do capitalismo. A Manuela Carneiro da Cunha vai chamar a atenção dos indígenas. Primeira relação de expoliação é o contato com os brancos. E aí houve uma mortandade muito grande. A todo contato que tem, ou seja, avanço das fronteiras agrícolas, mineradoras, vai dando a um ciclo de mortandade também, justamente pela acumulação de expoliação. A subsistência, a sobrevivência desses povos, indígenas, quilombolas, é justamente quando eles conseguem conservar o seu território, porque assim eles conseguem conservar seu modelo de vida. Essas terras, tradicionalmente ocupadas, elas, justamente por esse modelo coletivo, esse modo de desenvolver, de lidar com a terra e de divisão do trabalho, ele preserva a natureza. Dentro, aí voltando para a ideia da acumulação por expoliação, acho que parou aqui, voltou. Voltando para a questão da acumulação por expoliação do Brandão, do nosso modelo interno, do Brasil, toda vez que essa fronteira, essa expoliação, ela usa um território, ela precisa avançar para outro território, para expoliar outro território, para acumular capital. Diante disso, há um limite também
desse território no Brasil e dessas terras preservadas, porque vão expoliando, né? E chega um momento que esse capital olha e vê quais terras preservadas, justamente essas dos tradicionalmente ocupadas, desses povos tradicionais, porque pelo seu modelo de vida preservam esses territórios e suas riquezas, não expoliam. Se torna, então, por excelência, o local que eles querem atuar nesse avanço dessa acumulação por expoliação. Esses povos tradicionais se colocam bem na frente desses capitais. E aí começa a ideia de uma disputa, onde o Estado, que é a grande instituição que reconhece essas terras, esses agentes dos capitais, essa coalização conservadora que quer avançar sobre os territórios para expoliar, vai ver esses territórios, né, tradicionais preservados como a bola da vez, querendo ocupar. Por exemplo, a gente sabe que muitas das terras raras que o Brasil tem, né, os minérios, né, que estão relacionados às terras raras, estão em áreas quilombolas. E aí começa uma discussão, uma luta política para o reconhecimento dessas terras tradicionais, indígenas, quilombolas. E aí, se a gente for pregar dentro do Estado, apesar de todo o reconhecimento histórico, né, dessas terras, muitas delas não foram reconhecidas ainda, justamente por causa dessa disputa e dessa ideia de que essas populações, por esse modelo de vida, esse modo de vida, não exploram essas riquezas que seria bom para o país. O modelo de desenvolvimento, desenvolvimentista, extrativista, neoextrativista, que visa a acumulação do capital pelos commodities, enfim, que a gente tem até hoje, acaba privilegiando essa forma de desenvolvimento em relação a movimentos ou formas de desenvolvimento sustentáveis, colocando em xeque a própria existência desse modo de vida dessas populações tradicionais. Acontece que é justamente esse modelo de vida dessas populações tradicionais que traz uma outra racionalidade não econômica, naquilo que o Gorz colocava. Por quê? Precisa de uma pequena acumulação de capital, são sociedades mais homogêneas, mais igualitárias do que as capitalistas, onde o nível de desenvolvimento das forças produtivas acabam formando sociedades mais sustentáveis. Repito, porque eles fizeram isso com uma ação revolucionária, racionalizada? Não, porque é o próprio modo de vida deles. E acaba sendo a luta, né, que se coloca em contraposição a esse modelo de expoliação. Isso também é uma visão de materialismo histórico, porque a gente está falando do desenvolvimento das forças produtivas, do trabalho, da organização, de como é essa apropriação da terra, né? E unidades de produção familiares na agricultura são princípios que mudam em relação a essa lógica, né, capitalista. E hoje se colocam com uma disputa política fundamental. E aí começam a se organizar em movimento. O movimento quilombola, ele se associa com a luta racial, e aí você tem toda uma questão de uma outra forma de vida, e vão se juntando com o movimento indígena, com todas essas populações, né? Os quebradores de coco de Babaçu, os seringais no norte, mas porque eles precisam, para a própria existência, né, e continuidade da sua existência, a preservação da terra. A expropriação, lidar de uma forma de dominação da natureza, expropriando o solo e a natureza, é a extinção desses povos, porque eles precisam das florestas, precisam desses territórios para a continuidade da sua existência enquanto povo. Se a gente for pegar no Brasil hoje, o Brasil tem 850 milhões de hectares. Um quarto não se encaixam em categoria de estabelecimento de imóvel rural. Por exemplo, as terras indígenas seriam 12% desse território. Está muito longe disso. A gente tem 110 milhões de hectares só. As terras de quilombo, elas teriam que ter 30 milhões de hectares, que já são reconhecidas por direito de terras dos quilombos. Mas, efetivamente, só tem 900 mil hectares. As reservas de Babaçu são 800 milhões, só tem 37 mil hectares. Os castanhais do Pará, 1 milhão e 200 mil hectares. E assim vai, né? Assim a gente vai vendo as reservas extrativistas. Portanto, essas comunidades tradicionais, elas se colocam justamente por essas áreas preservadas, por esse conhecimento das espécies vegetais, né, com fins medicinais, do ecossistema,
como algo importante para o capital, mas justamente são elas que resistem de uma outra forma. Não é uma forma partidária de resistência, mas é uma forma da própria vida, ou seja, de como um fator comunitário condiciona o uso da propriedade, uma propriedade não privada, mas comunal, onde o trabalho é organizado de uma outra forma, e se coloca como uma frente a próprio avanço do desenvolvimento, seja dos interesses capitalistas, dos interesses dessas elites financeiras, agrárias, industriais, da mineração, desses capitais todos, mas também da própria política de desenvolvimento que é executada pelo Estado, que é uma política desenvolvimentista baseada em produtos primários, onde a exploração do solo e das populações é pela expoliação. O que a gente tem é um crescimento, por exemplo, e segundo dados agropecuários do IBGE, no Brasil hoje você continua com a concentração de terras. Em termos de estabelecimentos agrários, as terras com menos de 10 hectares são só 2,7%. Mais de 1.000 hectares são 43%, ou seja, uma concentração de rendas muito grande. Essa ideia é justamente de você ter que concentrar terra para explorar. O índice Gini, né, que vê a concentração de renda, ele vem aumentando, ou seja, ele vem chegando mais perto do 1, que é o aumento da concentração de renda. Em 85 ele era 0,897, agora em 2006 ele é 0,872, ou seja, esse modelo de desenvolvimento, né, por expoliação, por commodities, ele vem concentrando a terra e fortalecendo, e concentrando a renda, fortalecendo esse arranjo, onde você tem uma coalizão conservadora, uma concentração da riqueza e onde os territórios são expoliados. A resistência, sem querer querendo, vem desses povos tradicionais que começam a se organizar como uma forma de luta, que passa não por uma disputa política, como eu disse, necessariamente de um outro projeto, mas de um modo de vida e de como eles se apropriam da terra e de um modo como eles organizam o trabalho. Aí sim há uma interpretação também do materialismo histórico do marxismo, que passa pelo trabalho e pela organização, né, do modo de vida, onde tem uma diferença na questão da natureza, onde você não tem uma visão da dominação da natureza, mas você tem uma outra racionalidade, uma outra lógica, onde a natureza e o território já são uma coisa única, há uma integração. E justamente nesse reconhecimento é que você tem uma alternativa ao avanço do capital hoje. Bom, é isso. Espero que tenha dado para entender aí, que a internet tenha ajudado. Vou passar para o William encerrar aqui. Aí pode voltar. Deixa eu abrir aqui a câmera aqui para dar um tchau aqui, Geraldo. Você tem perguntas? Ou alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver agora que tem o chat aqui. Compartilhamento aqui. Deixa eu ver se tem pergunta no chat. Carregando aqui. Precisar entrar. Tanana. Acho que não tem pergunta, não. Pertemos. Ouvindo. Perguntei a alguém que tem perguntas. Pode perguntar. Bem, galera, alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário? O microfone agora tá ativado. Oi, tudo bem? Desculpa, eu coloquei em cima do... Oi, vocês estão me escutando? Não dá para saber.
Ninguém tá falando. Estão digitando aqui. Vamos ver se... Voltou sim. Tá dando para ouvir sim, né? Tá. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário sobre as falas? Não? Olha, eu vou ter depois um comentáriozinho, mas vamos deixar primeiro o pessoal falar. Não, beleza. Passa você aí. Eu posso fazer um. Quem tiver, manda pelo chat. Fala aí. Então, já que ninguém vai fazer um comentário, eu vou fazer só meio que um link com um livro que eu li esse recente, que é aquele do Koei Sato, acho que talvez vocês conheçam, o Rodolfo deve conhecer, talvez, que é aquele O Capital no Antropoceno. Não sei se vocês chegaram a ter um contato sobre isso, mas essa questão que ele faz, ele puxa Marx para analisar a questão do meio ambiente e dessa ideia, e ele é muito crítico dessa ideia de desenvolvimento sustentável, que para ele desenvolvimento sustentável não existe. Todo desenvolvimento ele é predatório. E ele defende, por exemplo, que a gente já passou do ponto o turning point, que ele chama, né? Que é aquele que em tese poderia levar a gente ao cadafalso da humanidade do próprio planeta. Então ele entende que, na verdade, a gente tem que decrescer economicamente, a gente tem que mudar toda a lógica que permeia a estrutura de produção do capital e também de exploração do meio ambiente. E achei interessante como, embora o Marx não tenha falado diretamente disso, mas como ele bebeu muito do Marx para poder demonstrar o ponto de vista dele. Então, sugiro a leitura, para quem não quiser, fica a sugestão da leitura do Capital Antropoceno, só isso. É interessante que o André Gorz vai falar isso, ele defende uma política de decrescimento também, né? Que é a ideia de você não precisa ter essa lógica de acumulação, de excedente, porque você não precisa vender. Então hoje você chegou num nível que você pode distribuir, só que aí você tem uma outra forma de trabalho e uma outra forma de modo, né, de vida, ou seja, um outro modo de produção, onde você pode se organizar isso sem precisar da acumulação de capital, né, dessa forma. Então essa é a defesa do André Gorz, do Moore, do Leff, desses autores da questão ecológica, né, vamos dizer assim. Né? Mas isso vai muito no Marx, né? No Marx e no Weber também um pouco, mas principalmente nessa leitura de que a organização do trabalho, de um outro modo de vida, né, em relação à terra, e aí passa pela questão materialista histórica, né, que é justamente que tem que ser feita. Então, essa mudança de racionalidade, ela vem para uma mudança também da forma de trabalho, ou seja, está numa chave ainda do Marx, né? Rodolfo, quer comentar alguma coisa? Passar primeiro para a Juliana. A Juliana queria fazer um comentário. Tá. No chat. Oi, é só para indicar um livro. Tem um livro que ele se chama Realismo Capitalista. Do Mark Fisher, justamente. Que ele é bem interessante. Eu só vou colocar ali no chat. Pode colocar, por favor, Juliana. Oi? Pode colocar, por favor. Coloca no chat. Mark Fisher, Realismo Capitalista. Ele é bem interessante, assim. Se puder mandar também no grupo de WhatsApp da turma, a referência é legal. Eu agradeço. Sim. Uhum. Ele fala de várias questões assim bem críticas que o capitalismo tá levando o mundo para esse ponto crítico, né? Que até o professor tinha comentado que não tem mais volta, né? Ou a gente muda ou é o fim. E ele fala bem dessa questão, assim, é bem interessante esse livro. Era só isso. Ainda uma coisa que eu fiquei pensando sobre todo esse debate e com os dados que você também trouxe da questão de pensar alternativas, porque acho que tanto os comentários aqui como os próprios dados que você traz mostram um pouco da urgência e da importância de se refletir sobre alternativas.
E eu, claro, agora hoje foi o dia que eu fiquei em cima do Capital, sempre que me dão uma oportunidade para reler esse capítulo 24, eu sempre releio, é muito legal. E assim, uma coisa que eu acho que pega um pouco no finalzinho desse capítulo do Capital é duas possíveis leituras, tanto uma leitura talvez um pouco mais determinística do Marx, como também uma leitura mais aberta dele. Porque o que ele vai tratar mais no final ali? Ele vai falar o seguinte: o que existia antes na Idade Média na Europa era um tipo de modo de produção. E daí um modo de produção, daí ele não vai nem falar de modo de produção feudal, ele vai falar dos campesinos e dos artesãos. Ele está falando de um modo de produção privado, da pequena empresa. E esse modo de produção ele foi desconstruído ao longo do tempo pela acumulação primitiva a partir da destruição. E ele vai falar por que afinal de contas, aconteceu essa desconstrução. E daí... você ia falar, não? Não, pode falar. E por que aconteceu essa desconstrução? E daí que pega um pouco do determinismo do Marx. E deveria sê-lo. Aconteceria isso de qualquer jeito. Por quê? Porque o modo de produção mais artesanal ou da pequena empresa, e daí aqui ele está criticando basicamente socialistas burgueses, né, que ele vai criticar no próprio manifesto, ele vai falar é um modo de produção individual. E o modo de produção individual, ele em si, ele é inerentemente ineficiente. Bem menos eficiente do que o modo de produção coletivo. E daí aqui eu acho que cabe muito aquela analogia, aquela análise que o Adam Smith vai fazer lá da fábrica de alfinetes na Escócia, em que ele vai falar, olha, um sujeito sozinho vai produzir, se marcar 20 alfinetes. Agora 17 trabalhadores conseguem produzir 4.000 alfinetes, cada um. Então, tipo assim, a produção coletiva ela é mais eficiente. E nesse sentido, ele faz um certo elogio, e quase, daí no caso, um determinismo, assim, da divisão do trabalho. Então ele vai falar, olha, a divisão do trabalho ela é importante para manter, digamos assim, um nível de produção razoavelmente alto para que as pessoas possam viver. Só que daí, nesse mesmo texto, ele vai falar qual que é o problema. O problema é que os objetivos que o capital estabelece, eles são objetivos que é de crescimento infinito e que não tem sentido nenhum. Eu tenho a impressão que quando a gente vai pensar em alternativas, o que eu acho que o Marx traria de contribuição para a gente é considerar a viabilidade das possibilidades de alternativas para que a gente não caia dentro de uma discussão quase pequeno burguesa de retorno a uma circunstância histórica mais individualizada e de produção isolada. Em que a gente reconheça a importância, no final das contas, da divisão do trabalho e que a solução talvez seja, no caso, menos a diminuição da coletivização do processo produtivo e mais, daí é isso que ele deixa bem claro no finalzinho, o problema é o sistema de apropriação. Porque ao mesmo tempo que a gente vive num sistema de produção coletivizado, a gente vive num sistema de apropriação individualizado. Então, a contradição entre produção e apropriação é uma contradição que precisaria ser enfrentada historicamente. E, na minha opinião, é isso que o Marx ele tem de contribuição e que, inclusive, linka ele com algumas alternativas que se aparecem hoje, que não apareciam na época do Marx, como outras sociedades. Eu acho que a sociedade boliviana, por exemplo, é um puta de um exemplo de produção coletiva e de um modo de organização da vida bem mais coletivo do que as sociedades ocidentais. E que trariam essa opção, no caso de uma produção coletiva com finalidades coletivas, apropriações coletivas, objetivos estabelecidos coletivamente. Desculpa. Não, Rodolfo, concordo plenamente contigo. Eu acho que é essa questão mesmo, né, assim, de como há um limite, né, da própria forma de acumulação, dessa racionalidade, enfim, o Lefebvre vai chamar de lógica do capital, o Weber vai falar da racionalidade econômica, enfim. Na chave que a gente quiser olhar, teórica, enfim. Fato é que essa acumulação privada, né, essa apropriabilidade privada dos recursos e nessa acumulação de capital de excedente, né, enfim, do modo como chega, e principalmente o capital financeiro, né, isso chegou no nível de um limite, né? Assim, onde está muito claro, e esse limite é do próprio planeta, né? E hoje
estava vendo um relatório da Suécia que é sobre essas diferentes formas, né, dos indicadores. Aí você tem os indicadores da camada de ozônio, aí você tem os indicadores de degelo das calotas polares, enfim. Então é muito claro que esse modo, né, de apropriação como está hoje, ele não se sustenta. Tanto por uma questão da vida, né, humana, mas da vida como um todo, né? Então, os últimos indícios, né, eu até falei na sala de aula isso, nos anos 80, 90, quando a gente falava isso, ou se falava isso, parecia uma profecia apocalíptica, né? Uma coisa meio, não, até parece, coisa, né? Hoje não, os dados estão mostrando que é necessária essa mudança, né? Uma outra compreensão, uma outra forma de acumulação, uma outra forma de você pensar a produção, porque senão o próprio planeta não sustenta. E, como eu disse, sem querer querendo, essas comunidades aparecem. Quando você fala, por exemplo, da Bolívia, o Estado plurinacional da Bolívia e tal, é justamente baseado numa compreensão da incorporação, né, dos povos originários, dos Quechua, dos Aymara, e dessa forma de vida, e são tecnologias avançadas de produção, não são tecnologias, a gente pensar, voltar lá para o coletivismo, extrativismo, não. São formas avançadíssimas, mas que pensam numa forma de sustentabilidade. E que isso, a médio e longo prazo, é muito mais interessante e muito mais importante, e muito mais rentável até, né, para a forma do solo, enfim, para a continuidade da vida e para a produção também, né, para a sustentabilidade das pessoas, do que o modo de produção capitalista. Então, acho que hoje isso já não é mais uma profecia apocalíptica, né? São fatos, né? Eu vou até mandar depois para vocês esse relatório da Suécia que tem esses dados, né, de meio ambiente, enfim, e coloca isso muito claro. Ou você pensa uma outra forma, né, de produção, ou a coisa, né, ela vai se tornar irreversível, como é o caso da Amazônia. Ou você muda esse desmatamento da Amazônia provocado, né, por esse avanço, né, desse capital expoliativo, ou a Amazônia vai entrar em total declínio. Isso vai se tornar irreversível em poucos anos, né? Então a gente já sabe disso. Isso não é um fato, né, de valor, né? Isso é um fato científico. Então acho que a conversa também ela entra em outro ponto, né? Então é interessante, né? Porque é algo que não necessariamente, e até pelo próprio momento histórico, né, do Marx, isso não era, né? Isso não estava em questão, mas toda a discussão marxista acaba potencializando esse pensamento, né? Eu acho interessante também como a teoria social ela vai se desenvolver nessa riqueza, assim. Enfim, tem muita coisa para conversar. Moderador? Alguém com mais algum questionamento, alguma pergunta, um comentário? A natureza aqui, o gatinho do William quase derrubou tudo aqui. Uma hora eu quase xinguei ele, daí o Léo me segurou. Pela reforma agrária para ontem, galera. Para ontem, para anteontem, desse jeito vai ser sempre perene essa necessidade. A discussão de reforma agrária é bem interessante, inclusive na discussão em termos capitalistas, né? Porque eu estava dando uma disciplina, a disciplina de Marx, né? E isso daí ficou me levando a pensar daí não no Capital, no 18 Brumário. Porque o 18 Brumário, uma coisa que o Marx ele chama atenção é que o Napoleão Bonaparte fez uma reforma agrária na França, quando ele assumiu o poder. E, inclusive, ele se transformou muito, muito famoso. Ele ficou, basicamente, ganhou um grande nome por causa disso entre a população francesa. Só que qual que é o problema? Ele não acabou com o capitalismo. E daí o processo de 50 anos depois, o que aconteceu foi que esses pequenos proprietários foram perdendo suas terras sistematicamente, porque basicamente eram obrigados a se endividar para poder fazer o processo produtivo. E é nesse sentido que eu acho que a reforma agrária, ela se vincula também a uma discussão também... Oi? Isso é porque é tão nojento que ele mostra quanto tempo a pessoa ficou na reunião. Acho que alguém está com o microfone aberto. Não, 10. O áudio aberto. Alguém está com o microfone aberto, gente.
Falou merda. Falou merda. Falou merda, ó. Traído pela tecnologia aí, colega. É assim, não. A gente tá gravando, viu? Só pra saber. Mas enfim. Mas eu acho que é mais ou menos isso, é tipo reforma agrária e as transformações econômicas, mas a gente precisa de uma transformação mais geral também. Bom, gente, acho que alguém tá com o microfone aberto, gente. Por favor, desligar o microfone. Acho que é a Samara. A Samara desligou. Não, Obrigado. não, Samara, acho que ela tava... Não era ela que tava fazendo barulho. Coisas que acontecem. Não, não era eu, não. Eu tava tentando ajudar a colega aqui, tava tentando dar cobertura. Tranquilo. Isso acontece, é normal, gente. Na pandemia a gente viu vários casos, ainda bem que o nosso é tranquilo. No judiciário Amém. apareceram algumas pérolas, sempre falo isso. Qualquer coisa tem o William advogado, viu, gente? Qualquer coisa ele tá aqui apto. Advogado marxista, né? De luta. Só advoga para inocente. Bom, gente. Aí vi vantagem, hein? Bom, gente, se não tem mais perguntas, era uma aula. Quero agradecer mais uma vez o Rodolfo. Sempre muito bom te escutar, Rodolfo. A gente aprende muito contigo. Valeu pelo convite, obrigado a vocês. Depois a gente pensa naquela produção nossa lá que a gente falou. Acho que tem muita coisa para a gente discutir. É um tema muito rico, né? E agradecer o William também pela coordenação. William, por favor, pode encerrar. Por favor. Então, galera, acho que por hoje acho que a gente já teve uma discussão muito prolífica. E, bem, agradeço a presença do professor Rodolfo Dias, agradeço também ao professor Leonardo por me propiciar participar do debate hoje aqui. Acho que é isso, então. Boa noite a todos. E como a gente está sem câmera, gente, mas mentalizem, é uma caneca do Marx que ele tem aqui vermelha. Tá? Depois eu Vai, mostro. prof, liga rapidinho para nós ver. E vai cair. Será que foto? Não liga não, então, que vai machucar. Vai cair, vai machucar. Deixa eu mesmo mostrar aqui que a canequinha. Essa caneca que eu ganhei de presente de uma ex-falecida aqui, que é falecida aqui, chama de minha ex-namorada. Olha, Deus tá vendo as zoeiras aí, Caês, hein? Agradece pelas canecas, hein? Tá difícil. Não tá dando para ver. Vai entrar. Vamos lá. Expectativa, gente, com a caneca do Marx. Olha lá, apareceu lá a caneca do Marx. Bonita caneca. É a próxima aqui, ó. As revoluções são a locomotiva da história. Isso aí. Tudo aqui do Marxinho. Então, beleza, então, galera. Tranquilo? Isso aí, gente. Obrigado. E Mas a resolução, vamos continuar as essa revoluções, discussão. elas veio por meio Um de um abraço chute, aí para né? todos e todas. Abraço, boa noite a todos. Ó, a caneca fez sucesso. Fez sim. Valeu, gente. Até mais. Valeu.